Meus irmãos, vamos lá, sem delongas, os versículos que nós lemos, diz o seguinte, que existe um povo que conhece um Deus e conhece o Deus pela sua voz. Um dia Jesus disse, olha, eu tenho algumas ovelhas, e essas ovelhas, elas me conhecem porque elas conhecem o timbre da minha voz. Elas conseguem entender e saber quem eu sou pela voz que eu expresso. O que eu aprendo nesse versículo? Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que conhecem a voz de Deus e as pessoas que não conhecem a voz de Deus. As pessoas que conhecem a voz de Deus acompanham ao nosso Deus. E as pessoas que não conhecem a voz de Deus não têm momentos de intimidade com Deus. O que eu aprendo, meu irmão? O nosso Deus, ele continua falando. O nosso Deus, ele não parou de falar. Muitas das vezes, fomos nós que paramos de ouvir, infelizmente. O nosso Deus, ele não está indiferente à nossa luta. O nosso Deus não está indiferente às nossas necessidades. O nosso Deus, ele não está indiferente aos nossos problemas. Pelo contrário, meu irmão, se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, Deus vai fazer algo na sua vida. Se Deus falou que vai mudar a sua história, meu irmão, Deus vai mudar a sua história. Porque eu aprendi na Bíblia que Deus, por meio de Jesus, ele não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender, meu irmão. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não há de... Deus irá cumprir aquilo que ele falou na sua vida, amém? Quem está entendendo? Meus irmãos, o que eu vejo, de forma geral, eu entendo que mais do que saber se Deus está falando, nós precisamos saber quem está falando em nosso meio. Porque eu entendo que Deus fala, obviamente. Nós entendemos que além de Deus, o diabo, ele fala? O diabo fala também. O diabo, ele também fala, ele também expressa a sua opinião. Uma vez o diabo, ele estava trocando ideia com Deus, Deus trocando ideia com o diabo, falou, diabo, de onde você vem? Ele falou, eu venho de dar uns quarteirões e ir pela face da terra. E o diabo, ele foi escalado ali para tentar, para provocar o seu servo Jó, o servo de Deus chamado Jó. E além de Deus falar em nossa vida, além do diabo falar, tentar nos convencer, existe um terceiro agente que fala conosco, que é a nossa carne. A nossa carne fala? A nossa carne, ela grita. Às vezes nós estamos escutando algumas coisas e não vem de Deus. Às vezes vem do diabo. E às vezes não vem nem de Deus, nem do diabo. Às vezes nós estamos escutando alguma coisa e essas coisas, elas vêm até mesmo da nossa carne. Por exemplo, quantas vezes na minha caminhada de crente, aconselhando, conversando com alguém, eu já escutei a seguinte expressão: poxa, essa é a mulher da minha vida. Essa é a mulher que Deus separou para mim. Não, porque Deus já confirmou para mim. Essa é a mulher que Deus separou para mim. Eu tenho a plena convicção disso. Fala, não caso, porque eu acredito que não é assim. Passa tempo, aquela convicção que ele tinha, 2, 3 anos depois, a pessoa divorcia. Fala, ué, será que Deus errou? Será que Deus falou errado para essa pessoa? Às vezes a pessoa fala, não, eu quero mudar de emprego. Eu quero sair de emprego porque Deus já deu uma palavra, Deus já deu uma direção. Daí a pessoa sai do emprego, começa a passar necessidade. Será que realmente Deus levou a pessoa a passar por necessidade? O pastor acabou de abrir o culto aqui. Ah, não, porque eu já recebi uma direção de Deus e eu vou sair da cidade. Não, já recebi uma direção de Deus, eu vou sair do meu país. Daí a pessoa sai da cidade, sai do país e às vezes ela se arrebenta. E aí, será que é a vontade de Deus para a nossa vida? Será que realmente a pessoa ela escutou a vontade de Deus? O que eu vejo? Existem 3 agentes a todo momento, nesse momento de introdução, tentando coordenar a nossa história. Uma coisa eu sei, se Deus falou para você sim, meu irmão, vai lá e faça. Se Deus falou para você não, vai lá e não faça. E se Deus não falou nada, vai e não faz nada. Se mova sempre com base na palavra de Deus. Como estão entendendo? Por isso, meus irmãos, aqui eu chego no nosso tema, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. É o tempo de nós voltarmos a escutar a palavra de Deus. E Deus colocou no meu coração, pode soltar a multimídia, como tema para a ministração de hoje, Deus não está mudo. Deus não está, o nosso Deus continua, e nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus, amém? Meus irmãos, o que eu vejo de forma geral, para a gente entrar aqui no tema, então, nosso Deus, Ele sempre vai falar conosco da maneira da qual nós entendemos. Por exemplo, se eu falo português, Deus não vai falar comigo em inglês. Não faz sentido, Deus não vai falar comigo em italiano, porque Deus, Ele sempre vai tentar falar conosco da maneira da qual nós entendemos. É coisa de brasileiro, né? O brasileiro, ele escuta música internacional,
ele começa a chorar, a gente pergunta para ele, o que você entendeu? Não entendi nada, mas a música era bonita, né? Coisa de brasileiro, muitas vezes escuta a música sem entender, mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele fala da maneira da qual nós entendemos. Por exemplo, eu particularmente, Deus nunca falou comigo através de um anjo. Eu acho que se Deus mandar um anjo para mim, pastor, eu desmaio. Eu acho que é fantasma, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque Deus nunca falou comigo dessa maneira. Então Deus vai falar contigo da maneira da qual você entende, da maneira que você vai conseguir interpretar. Então qual que é a primeira forma de Deus falar conosco? Essa ministração eu escutei lá no passado de um pregador que eu admiro. Eu dei uma readaptada nela para conversar com vocês nesta noite. Existem algumas formas de Deus falar, já que o nosso Deus não está mudo. E a primeira forma de Deus falar conosco, pode saltar para mim multimídia, é por meio da sua palavra. A primeira forma de Deus falar com o seu povo é por meio da sua palavra. Olha o que está escrito lá em Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. As pessoas que estão vivendo sem Deus, elas estão andando no escuro. E as pessoas que têm uma vida com Deus, a palavra de Deus serve para direcionar. A palavra de Deus serve para mostrar. A palavra de Deus serve para levar meio à nossa escuridão. Então quem anda com Deus, se eu quero saber se é aquilo que as pessoas falam para mim, se eu quero saber aquilo que as pessoas compartilham comigo, é de Deus ou não é de Deus, tem que estar em coerência com a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós precisávamos saber estar contido na palavra de Deus, que é a Bíblia manifesta aqui nessa noite que eu carrego juntamente com vocês. Sabe o que eu vejo, meus irmãos? Hoje tem muita gente falando um tanto de bobeira e falando em nome de Deus. Às vezes até mesmo pessoas que supostamente são de Deus. Uma coisa que eu surtei recentemente é que uma MC famosa aí, que graças a Deus sumiu já faz uns dias, MC Little Popcorn, conhece, jovens? Vulgo Pipoquinha, autoproclamada rainha da baixaria, vou usar essa expressão, acho que a outra é palavrão, não posso usar a outra expressão. Uma menina jovem, né, que infelizmente fez muito sucesso no meio dos jovens adolescentes. Eu aqui na ETEC de Cruzeiro, quando estava dando aula aqui, os jovens adolescentes piravam nessa menina, e a menina só cantava baixaria. A menina só cantava desgraça, a menina só cantava sensualidade, altamente pornográfica, andava pelada e coisas afins. E eu vi, chegou para mim, não sei quem mandou, um vídeo dela no show que ela estava, e ela estava ajoelhada no chão, chorando, agradecendo a Deus pelo sucesso que ela tinha. Então, poxa, a menina só canta baixaria, a menina só canta pornografia, a menina só canta coisa que não tem nada a ver com Deus, e ela chorando no chão, agradecendo quem? A Deus. Será que Deus estava nisso? Meu irmão, tudo aquilo que Deus fala tem que estar em coerência à palavra de Deus. Já chegaram a ver aquele vídeo onde aquela rapaziada, faz uns 5 anos esse vídeo, se não me engano, eles iam assaltar um comércio, uns 4 ladrões reunidos um com o outro, ali, eles sentaram para orar, para pedir para Deus abençoar o assalto, cara. Alguém chegou a ver esse vídeo juntamente comigo? Gente, bombou, cara, o que é isso? Está totalmente incoerente a palavra de Deus, meu irmão. O que eu faço para saber se é Deus que está falando comigo ou se não é Deus que está falando comigo? Aquilo que Deus fala está em coerência à Bíblia física, que é a palavra de Deus. Igual aquele meme, não, porque o Senhor entende as minhas necessidades, não entende nada, meu irmão. O nosso Deus, ele é coerente à sua palavra. O que eu vejo? Um dia uma mulher chegou num pastor, conhecido nosso aí. Pastor, eu estou apaixonado por um homem. E eu acho que esse homem está apaixonado por mim também, pastor. Mas não sei se é de Deus. Como assim não sei que é de Deus? Porque para eu ficar junto com esse homem, ele vai ter que largar a esposa dele e eu largar meu marido. Será que é de Deus, cara? Isso é demônio, cara, pelo amor de Deus. O que eu vejo, meus irmãos? As pessoas estão falando tanta asneira, tanta bobeira, e estão botando na conta de Deus, como se Deus tivesse falado, meu irmão, Deus não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Assim como o pastor falou, aquilo que Deus falou ontem, aquilo permanece hoje e vai permanecer para sempre em nossa vida, amém? Deus fala a verdade, irmão. Jesus é a verdade de Deus. Jesus é o verbo vivo de Deus que desceu dos céus. Tudo aquilo que foge de Jesus não vem de Deus. Sabe o que eu aprendo, meu irmão? Para mim, a maior definição de liberdade, além de a melhor definição, melhor dizendo, de verdade, além que a verdade nos libertará,
eu acredito que a verdade, ela nos protege de coisas que são comentadas lá fora, de situações que são comentadas conosco, enfim, a verdade, além de nos libertar, a verdade, ela nos protege. Por isso, esposa que está aqui presente nessa noite, se você escuta no seu ouvido aquela vontade de matar o seu marido, não vem de Deus, tá bom? Aquela vontade de dar uma pancada no seu chefe, não vem de Deus, tá? Aquela vontade de repente divorciar, meu irmão, não vem de Deus, porque o meu Deus, ele não promove o divórcio. Meu Deus é o Deus que restaura o casamento, meu irmão. Meu Deus não é aquele que traz a doença, meu Deus é aquele que cura a doença. Meu Deus não é aquele que traz a dificuldade, meu irmão. Meu Deus é aquele que sara a dificuldade. Tudo aquilo que Deus fala para a sua vida está em coerência à palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Deus não está mudo. Deus continua falando, e a forma mais certeira, mais objetiva de saber se é Deus ou não que está falando é por meio da sua palavra. Vamos lá, a primeira forma que Deus fala é por meio da palavra, e a segunda forma que Deus fala, coloca para mim multimídia, por gentileza, é por meio da nossa consciência. Deus, ele fala por meio da palavra escrita e afins, mas Deus, ele também fala por meio da nossa consciência. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 14:32. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. O ser humano é composto de corpo, alma e... existe um espaço ali entre a alma e o espírito, que é conhecido como consciência. Então o Espírito Santo, ele fala por meio de nós, conversa com o nosso espírito, e a nossa consciência, ela toma determinadas decisões. Daí surge aquela famosa expressão, voz da consciência. Você já entrou numa casa, não sei vocês, mas já entrou numa casa onde você sentiu que o clima não estava legal? Que o clima estava pesado? Eu estava com a Letícia, na casa de um conhecido antigo lá. O pessoal foi comprar pão lá na casa lá e deixou nós dois sozinhos. E não sei, a sensação que eu tinha que tinha alguém olhando pra gente dentro da casa, cara. E eu já sou medroso, falei, caramba, cara, tô sozinho aqui dentro dessa casa aqui. Vai dar ruim, foi comprar pão, não vai voltar, será que é o diabo? É Deus quem tá olhando esse negócio aqui, né? O que eu vejo? Isso é o Espírito Santo de Deus falando com o nosso espírito e gerando em nós a voz da consciência. Você já foi para um lugar, tipo uma cidade, onde você sentiu que tinha alguma coisa diferente? Meu irmão, nada contra, cara, mas assim, eu particularmente não gosto de Aparecida, que Aparecida para mim é muito bagunçado. É tudo jogado, tudo pendurado, é muito sujo, pichação, nossa, cheio de papel jogar na rua, cheio de santinho jogar na rua. O que eu vejo? Toda vez que eu vou para Aparecida, difícil eu ir, não gosto de Aparecida, mas toda vez que eu passo por lá, a sensação que eu tenho é que tem uma nuvem negra lá, cara. Não sei, só eu senti isso ou alguém já sentiu isso aí quando foi para Aparecida? Sensação que tem alguma coisa diferente, um céu diferente, não sei, meu irmão. Mas o que eu vejo? Deus, ele fala por meio também da nossa consciência. Sabe quando eu quero fazer alguma coisa e eu estou fazendo alguma coisa diferente? E o Espírito Santo nos incomoda? É Deus falando através da nossa consciência. Teve um dia que eu fui aqui em Cruzeiro mesmo, fui dar uma palestra em algum lugar, não lembro. E eu ganhei um chocolate da Cacau Show. E eu não li a descrição do chocolate da Cacau Show. Eu comecei a comer o chocolate da Cacau Show. Eu senti um gosto diferente, cara. E o Espírito Santo falando na minha mente. Tem um negócio diferente aí. Tem um negócio diferente aí. Daí quando eu comecei a comer, eu fui ver lá na descrição, tinha conhaque no ovo da Cacau Show, velho. Eu falei, cara, vou chapar comendo ovo da Páscoa, cara. Vou ter que falar pro pastor esse. Eu falei pro pastor, não sei se ele lembra, pastor, não, fique em paz, é baixa a quantidade, que pastor, não posso pregar mais, pastor, eu chapei o cu. O pastor falou pra mim que tinha pouca quantidade de álcool. Cara, foi o Espírito Santo na hora, eu comecei a comer, eu senti um gosto diferente. Caramba, esse gosto não é de Deus não, cara. Tem alguma coisa diferente aqui nesse pagode. O que eu fui ver? Era o Espírito Santo falando por meio da minha consciência. Meu irmão, o Espírito Santo, ele fala por meio da palavra, mas ele fala também por meio da nossa consciência. Eu lembro quando eu converti lá no... Por incrível que pareça, eu converti no show do Rapa, na exposição, em 2010, eu tinha 18 anos de idade. E o Espírito Santo me chamou no meio do show do Rapa, cara, e nunca mais eu esqueci. Sabe, Deus, ele fala por meio da nossa consciência. O que eu entendo? Eu acredito, na minha opinião, que as mulheres têm uma percepção melhor apurada na missionária. Marido, se a mulher falar pra você, olha, não gostei dessa pessoa, cuidado com essa pessoa.
Não fui com a cara dessa pessoa, cuidado com essa pessoa. Porque a mulher, ela tem uma percepção mais aguçada com base na voz da consciência, que é a voz do Espírito Santo falando na vida dessa pessoa. Então o que eu aprendo? Caminhando para o nosso meio e fim aqui, o Espírito Santo, primeiro ele fala por meio da sua. Segunda forma do Espírito Santo falar conosco é por meio da nossa consciência. E qual que é a terceira forma do Espírito de Deus falar conosco? Por meio de pessoas. Olha ali, duas pessoas abençoadas ali que eu separei para nós. Anderson Albertino, nosso pastorzão. Uma salva de palmas pelos dois aí que são bênçãos aqui nessa casa. Tô morando longe, tem que puxar saco agora, né, cara? Mas vamos lá, cara. Deus, ele fala por meio, então, da palavra. Deus fala por meio da nossa consciência. E Deus também, ele utiliza pessoas para falar conosco. Às vezes eu não aprendo por meio da palavra. Às vezes eu não aprendo por meio da consciência. E Deus vai mandar alguém para falar com você. Deus usou Moisés para falar com o povo. E Moisés era gago. Deus mandou Arão, que era irmão de Moisés. Deus usou Moisés, usou Elias, usou Isaías, João Batista, os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, enfim. Quantas vezes Deus usou alguém aqui dessa igreja para falar comigo? Quantas vezes Deus usou pessoas aqui dessa igreja para falar com você? Deus, ele continua falando por meio dos seus profetas. Deus continua falando por meio das pessoas que ele ama. Uma irmã aqui na igreja falou que teve um sonho e que sentiu de Deus que Deus ia me dar uma casa. Eu senti de Deus de receber essa casa. Estou esperando, né? Porque graças a Deus já tive a conquista do carro próprio, já tive a conquista da esposa própria, né? Da mulher própria. Agora falta só a conquista da casa própria, né? Em nome de Jesus. Cara, eu não aguentava mais dividir a esposa com a mãe dela, com o pai dela. Mas faz parte do jogo, né? Mas vamos lá, cara. Deus continua falando por meio de pessoas. A irmã que prometeu a casa para mim, ela faltou. Cadê ela? Já estou preocupado, já vamos lá. Sabe o que eu vejo, meus irmãos, aqui nessa igreja? Alguém já... Nossa, quantas vezes você já foi abençoado por meio de pessoas? Pessoas já profetizaram na sua vida, pessoas já abençoaram na sua vida, pessoas já entregaram para a sua vida. Quantas vezes já saí abençoado desse lugar? Porque pessoas que eram de Deus abençoaram a minha vida aqui dentro desse lugar. Sabe o que eu vejo muitas das vezes, meus irmãos? Deus, ele utiliza pessoas para falar conosco. Eu lembro uma vez quando eu era recém-convertido, um cara que era meu discipulador na época lá. Eu ficava procurando ele toda hora para pedir ajuda. E um dia ele ficou nervoso de eu tanto pedir ajuda para ele e falou: Darlan, existem dois tipos de pessoas. As pessoas que pedem ajuda e as pessoas que oferecem ajuda. As pessoas que correm atrás das bênçãos e as pessoas que as bênçãos correm atrás delas. Mateus 8:83, se eu não me engano, está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, ou nós somos parte do problema ou nós somos parte da solução. Deus quer que nós sejamos vida, bênção na vida de outras pessoas, que nós sejamos usados por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Então Deus fala conosco por meio da palavra. Deus fala conosco também por meio da consciência. E Deus utiliza pessoas para conversar conosco também. Teve um dia que uma mulher veio falar de Deus aqui para mim na igreja, eu não gostei. Que a irmã Sara, que faltou hoje, a irmã Sara está aí. Primeiro dia dela aqui na igreja, ela falou que estava vendo a Letícia grávida. Falou: irmã, você acabou de chegar, cara, tá vendo a minha esposa grávida já? Primeiro dia dela na igreja que estou vendo a minha irmã grávida. Como assim, cara? Mas Deus continua utilizando pessoas para falar em nome. Meus irmãos, quantas vezes a missionária falou conosco? Quantas vezes o pastor Welton falou conosco? Quantas vezes o Rafa? Quantas vezes o Anderson, o Joab e os demais pregadores aqui da casa falaram conosco, sendo instrumentos da palavra de Deus? Deus utiliza pessoas para falar conosco. Esse é um ministério que eu invejo do pastor El da missionária. Esses dias a missionária relou a mão no Thales, o Thales começou a chorar igual louco, cara. Meu sonho é a galera chorar quando eu falo alguma coisa, cara. É um ministério profético, é um ministério diferente, porque Deus utiliza pessoas para falar com o seu povo. Quem está entendendo? Então Deus utiliza primeiro, Ele utiliza a palavra para falar com o seu povo. Segundo, Deus utiliza a consciência, melhor dizendo, para conversar com as pessoas. Terceiro momento, Deus utiliza pessoas para comunicar a outras pessoas. E caminhando para o fim aqui, se Deus não conseguir falar contigo por meio da palavra, se Deus não conseguir falar contigo por meio da sua consciência,
Se Deus não conseguir falar contigo por meio das pessoas, Deus vai usar uma circunstância para falar com você. Sabe qual que é a circunstância na maioria das vezes? Uma luta, uma dificuldade, uma tempestade. Mas por que Deus mandou a tempestade? Porque você não escuta. Mas por que Deus mandou uma luta? Porque Ele falou por meio da palavra e não escutou. Porque Ele falou por meio da consciência e não deu atenção. Ele mandou uma pessoa para trocar uma ideia com nós e nós não valorizamos. Deus utiliza também as circunstâncias, as lutas para falar com o seu povo. O que seria circunstância, mais uma vez, minha gente? Não sei vocês, mas de forma geral, tem pessoas que aprendem no amor e tem pessoas que aprendem na dor. Infelizmente, nem todo mundo aprende no amor. Tem gente que vai ter que tomar pancada da vida. Tem gente que vai ter que apanhar da vida porque Deus vai utilizar esse instrumento, não porque Ele queira, porque muitas das vezes é a única forma de Deus nos ensinar. Quantas vezes eu apanhei, quantas vezes eu ralei, quantas vezes eu tive dificuldade e Deus falou para mim, olha, eu tentei te ensinar de outra maneira, eu tentei mostrar para você de outra forma, você não quis. E quando eu estou andando com Deus direto, estou lá no carro, lá dirigindo, moro em Taubaté hoje, tenho que andar de GPS, porque eu não conheço muito bem a cidade ainda, e muitas vezes eu saio do caminho. E o GPS, ele tenta recalcular a rota. E o caminho que era para fazer em 5 minutos, eu faço em 7, 10, 15. E Deus começou a falar para mim, cara, muitas das vezes é assim que acontece na sua vida. Eu tracei um caminho, eu tracei uma rota, mas você insiste em sair do caminho. Você insiste em pegar a rota mais longínqua. Você insiste em sair da direção a qual eu estabeleci para você. E Deus, Ele usa das lutas, das dificuldades, dos problemas para falar com o seu povo. Quem está entendendo? Meu irmão, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, eu vou receber de Deus alguma coisa. Meu irmão, Deus não dá nada pronto para ninguém. Ele vai usar uma circunstância para te ensinar. Por exemplo, eu estou pedindo paciência para Deus. Deus não vai dar paciência em você na noite do dia. O que Deus vai fazer? Vai trazer para você um cenário caótico para que a paciência seja forjada na sua vida. Se você está pedindo vitória para Deus, meu irmão, Deus vai transformar, Ele vai preparar um ambiente caótico para que você alcance a vitória. Ah, porque, meu irmão, o que precede a vitória? A luta. Não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem dificuldade. Não existe vitória sem, de repente, você tem que se indispor com alguém, ter dificuldade com alguém, ter problema com meu irmão. Eu estou lá em Taubaté, cara. Eu não queria sair de Cruzeiro. Foi Deus que me levou para Taubaté, porque eu não queria, a esposa sabe, um dia eu conto testemunho para vocês, não é o momento. Meu irmão, todo dia é luta após luta, cara. Estou dando aula para escola pública, adolescente, 16 anos de idade, escola integral. Eles têm raiva de escola, têm raiva de professor, têm raiva de estudar. Eu caí de paraquedas lá de outra cidade. Nossa, Deus do céu, cara. Mas eu estou tentando entender o que Deus quer falar para mim. O que Deus quis me dizer que eu não consegui aprender em Cruzeiro, que Ele teve que mandar eu para Taubaté para que eu pudesse aprender. Deus utiliza palavras. Deus, Ele utiliza a nossa consciência. Deus, Ele também utiliza pessoas. Mas Deus, Ele também utiliza o que está no item 4, e as circunstâncias para falar conosco. Caminhando por fim, vocês conhecem a história de Paulo, onde ele foi preso injustamente por pregar a palavra de Deus. Ele estava sendo levado de navio para uma ilha conhecida. E quando ele estava indo para aquela ilha, ele estava, melhor dizendo, ele estava sendo levado de navio para ser julgado. Ele estava na embarcação junto com outro povo. Vocês conhecem a história melhor do que eu. Veio uma tempestade e derrubou o navio de Paulo. Ele foi preso injustamente, ele estava no navio por um problema que não era dele. E a tempestade derrubou o navio. Ele caiu numa ilha, vocês conhecem a ilha, e quando ele caiu na ilha, a multidão, junto com os demais lá, começaram a olhar para ele e começaram a oferecer ajuda para eles. E Paulo, junto com a multidão, fez uma fogueira. Enquanto Paulo ele fez uma fogueira, uma serpente mortífera mordeu a mão de Paulo. E assim como vocês conhecem a história juntamente comigo, os habitantes daquela ilha começaram a pensar, poxa, esse cara é amaldiçoado. Porque a vida insiste em tirar a própria vida dele. Porque ele estava no barco, o barco afundou. Ele caiu aqui numa ilha, depois que o barco afundou, e uma cobra, uma serpente foi e mordeu ele. Porque aquela serpente costumava matar as pessoas em menos de 1 hora. Porém, passou 1 hora, Paulo não morreu. Passou 2 horas, Paulo não morreu.
Passaram-se horas e Paulo não morreu. E aquela mesma multidão que estava esperando pela morte de Paulo, ao ver que Paulo não havia morrido, começaram a glorificar o Deus que Paulo servia. Por meio de uma luta, por meio de uma dificuldade, meu irmão. Sabe o que eu quero dizer? Aquela picada que Paulo recebeu, ele não merecia receber. Não era para Paulo receber, porque Paulo era um homem de Deus. Mas ele recebeu aquela picada para que as pessoas vissem nele a glória de Deus ser materializada. Sabe, de repente você está vivenciando uma luta que não é sua. De repente você está vivenciando uma história que não é sua e não te pertence, mas é Deus querendo te ensinar alguma coisa. Porque, meu irmão, por meio da sua luta, Deus vai ser exaltado. Por meio da sua luta, Deus vai ser glorificado. E o seu vizinho, o seu parente, seus amigos verão a glória de Deus por meio da história que você carrega, meu irmão. Por meio das circunstâncias que Deus tem plantado em sua vida. Por meio do testemunho que Deus tem colocado em suas mãos. Deus vai usar a circunstância, vai usar o testemunho para alcançar pessoas na sua casa. Deus vai usar as circunstâncias, testemunhas, luzes para alcançar pessoas na sua família. Já comentei com vocês, caminhando para o nosso fim aqui, meu irmão. Eu lembro uma vez que eu quebrei o dedo jogando bola aqui no Celular Soccer. Já comentei isso. E eu quebrei o dedo jogando bola, o dedo anelar. Eu cheguei no médico inocentemente, pensei que ele ia dar uma injeção no meu dedo quebrado, que era o dedo que estava doente. Ele falou, não é no dedo que eu vou dar injeção em você. Pode abaixar a calça que é injeção na bunda, cara. Eu falei, mas a bunda tá saudável. Não, mas é... não tem problema. Cara, o que eu aprendi? Uma parte saudável do corpo estava tomando injeção pela parte doente. Mas ela, por que meu pai não está aqui, ele precisava escutar isso? Mas meu vizinho não está aqui, ele precisava escutar isso. Meu irmão, Deus está aplicando a injeção em você, meu irmão. Você vai ser agente de Deus para transformar a sua história, meu irmão. Você vai ser agente de Deus para transformar a sua família. Você vai ser agente de Deus para transformar as pessoas que convivem ao seu lado. Você é a parte saudável tomando injeção pela parte da sua família que está doente aqui nessa noite, meu irmão. Deus fala conosco através das nossas lutas. Deus fala conosco através das nossas dificuldades. Nós só precisamos entender o que Deus quer falar conosco. Por que eu estou passando essa dificuldade? Por que eu estou passando essa luta? Por que eu estou passando esse problema? Porque Deus quer falar conosco, assim como Deus falou com o povo lá na ilha de Malta, meu irmão. Será que Deus vai ser glorificado por meio da sua luta? Mateus 5:16, se eu não me engano, diz assim: mas resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Deus que está no céu, meu irmão. O mundo vai glorificar o Deus que você serve pela luta que você vai vencer nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Despreze a sua luta, meu irmão. A luta, ela antecede a vitória. Não existe vitória sem luta, não existe vitória sem dificuldade, não existe vitória sem problema. Eu já falei, eu acho que o pastor falou que o problema não é o problema. O problema é morar no problema, viver no problema, se acostumar com o problema, meu irmão. Deus quer falar alguma coisa para você por meio dessa luta que você está passando. Fale com Deus, Deus, o que você quer falar? Por que eu estou passando essa luta? Por que eu estou passando essa dificuldade? Porque Deus quer te ensinar a escutar a voz dele novamente. Deus quer fazer você voltar a ouvir a voz dele novamente. Aqui eu finalizo, multimídia, louvor, melhor dizendo, pode subir se quiser. Aqui eu finalizo. Deus, ele não está mudo. Então, Deuteronômio, pedi para a multimídia abrir bem por gentileza, e aqui eu finalizo. Capítulo 28, verso 1 ao 9. A gente vai ler junto, e aqui eu vou finalizar com vocês. Deus não está mudo. O nosso Deus, ele continua falando. O nosso Deus, ele não deixou de parar. O que acontece é que na maioria das vezes nós paramos de ouvir. Então, Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 ao verso 9. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 ao verso 9. Vamos fazer o seguinte, vamos ensaiar, antes de ensaiar, sem ensaiar, melhor dizendo. Eu vou ler os 2 primeiros versículos. E eu quero que vocês leiam do 3 ao 9 com força, com autoridade, para vocês ouvirem o que Deus tem falado ao vosso respeito. Amém? Pode ser? Então vamos lá, verso 1. E será que se você ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
E todas essas bênçãos, vamos lá? Vamos lá, verso 3. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Vamos! O Senhor te confirmará. E andares nos seus caminhos. Você pode dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus. Olha o tanto de coisa que Deus tem te prometido, se você apenas ouvires a voz de Deus. Vamos ficar de pé. Meu irmão, eu não sei o que Deus te prometeu. Eu não sei o que Deus falou que ia dar para você, meu irmão, mas Deus continua falando contigo todos os dias da sua vida. O nosso Deus não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender, meu irmão. Se Deus falou que ia te dar, meu irmão, Deus vai te dar. Se Deus falou que ia te entregar, meu irmão, Deus vai te entregar. Deus só tem bênçãos para nossa história. Deus só tem bênçãos para nossa vida se apenas nós ouvirmos a voz do nosso Deus, meu irmão. Eu não sei o que Deus vai falar para você. Eu não sei se Deus vai falar com você por meio da palavra. Eu não sei se Deus vai usar a consciência para falar contigo. Eu não sei se Deus vai usar as circunstâncias, se Deus vai trazer uma pessoa para falar contigo, meu irmão. Mas uma coisa eu tenho certeza: quando Deus falar contigo, você vai entender e vai obedecer a voz de Deus. Deus continua falando com o seu povo: clama a mim, ó Deus, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, segredos que você ainda não está sabendo. Se você apenas ouvir a voz de Deus, feche seus olhos. Feche seus olhos aqui nesse lugar, começa a clamar a Deus, igreja. Não deixa Deus falando sozinho, porque Deus está falando contigo aqui nesse lugar. Não deixa Deus no vácuo, porque Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer usar a palavra para falar contigo nessa noite. Deus quer usar a circunstância para dizer alguma coisa para você aqui nesse lugar. Deus quer usar suas lutas, suas dificuldades. Deus quer usar pessoas para que você seja abençoado e outras pessoas alcancem o propósito de Deus. Deus Pai, Deus de amor, muito obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso. O Senhor é o Deus que fala conosco. O Senhor é o Deus que trabalha em nossa vida, ó Pai. O Senhor é o Deus que continua confiando em nós, por mais que nós não mereçamos, ó Deus. O Senhor não nos deixa no vácuo, pelo contrário, o Senhor dia após dia continua falando conosco. Quantas vezes, ó Pai, o Senhor mandou alguém para falar comigo, ó Deus. Quantas vezes o Senhor usou a circunstância para falar conosco. Quantas vezes, ó Deus, o Senhor utilizou determinadas situações para trazer a Tua mensagem aos nossos ouvidos. Mais do que ouvir, ó Pai, nós queremos entender a Tua palavra e praticar em nossa vida. Nós queremos sair daqui com a plena certeza e convicção que o Senhor está falando conosco. O nosso Deus, Ele não está morto. O nosso Deus, Ele não está mudo. O nosso Deus continua falando com os seus aqui nesse lugar. Você concorda comigo, igreja? Você acredita nisso, igreja? Então dê uma salva de palmas bem alta para o nosso Deus. O nosso Deus, Ele não está morto. O nosso Deus, Ele continua falando com você.